Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sexta-feira, sextou, e hoje ela veio de Barbie, viu, gente? Olha como aí. Prometido, hoje eu vim toda de rosa. Ontem só a camisa de baixo era rosa. Pois é, hoje eu vim toda de rosa em homenagem ao filme da Barbie, que estreou ontem em todo o país e a gente vai falar já dele. Já, exatamente. Mas lembrando, gente, que você pode mandar para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Venha para fazer parte do nosso jornal. Exatamente, nossos canais estão na sua tela, o nosso e-mail oficial tvccorreidamanhã@gmail.com. E é claro, tem o nosso WhatsApp 24 99839 8384, é o meio mais fácil de entrar em contato com a gente. E é claro, você grava o seu vídeo, fala como é que tá a sua rua, seu bairro, condução aí, como é que tá o ônibus, tá ok, o horário, tá tudo certo, não tá? Fala com a gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu totalmente fechado. Logo depois estava assim. Essas são imagens feitas hoje do centro de Petrópolis. Céu azul com algumas nuvens, mas agora, nesse momento, o céu azulzinho em céu Petrópolis. De brigadeiro, viu? Já dá pra voar. E olha, gente, o fenômeno tá sendo o filme da Barbie, né? A gente começa o jornal de hoje falando um com o mundo cor-de-rosa. Pois é, olha só esse mar de cor-de-rosa dentro dos cinemas no Brasil, gente. Essa foto é ali no Rio de Janeiro, mas aqui em Petrópolis, o cinema ali do novo shopping, né? O Cine Show, entupido com os ingressos ontem em todas as sessões esgotados. Inclusive para o fim de semana. Inclusive para o final de semana, na entrevista que eu estava assistindo de um dos gerentes lá, ele falou, olha, tem sessões no final de semana já lotadas, sem ingressos e vai acabar. Não vai ter. Então é isso, está sendo um fenômeno mundial, o filme da Barbie, não só pela boneca, e quem está indo ver não são criancinhas não, você vê ali na foto ali que muito adulto indo vendo, mas é claro, foi os adultos que brincaram com a boneca lá atrás, né? É isso que está acontecendo, todo mundo indo ver como é esse filme, o que está acontecendo com esse fenômeno, que realmente está sendo um fenômeno mundial. As sessões abriram estourando, explodindo. Foi a maior pré-venda de ingressos, eu falei isso aqui ontem, né? A maior pré-venda de ingressos do ano foi para esse filme. Muita gente querendo ver. E Oppenheimer também segue bem, mas o filme da Barbie está sendo sucesso, gente. É isso. É isso. Vamos então agora às demais notícias desta sexta-feira, dia 21 de julho. Cidadão sírio foragido da Operação Bahamut é preso na Espanha. Últimos dias de inscrição para o Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2023. Estado do Rio de Janeiro já contabiliza mais de 33 mil denúncias de violência contra a mulher no primeiro semestre deste ano. Médico oncologista destaca a importância da união entre especialistas para avançar nos tratamentos contra o câncer. Responsabilidade ambiental se torna pauta para empresas. A empresa de Duque de Caxias fecha contrato emergencial com Petrópolis para a coleta de lixo. E mais, programa Craque do Amanhã fornece aulas de futebol para 600 crianças fluminenses. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar a nossa edição, né, falando um pouquinho sobre os destaques no nosso jornal, no nosso Correio da Manhã. É claro que a gente vai conferir o que nós temos lá na nossa linha vermelha agora. Eletronuclear aceita compensar Angra, Paraty e Rio Claro pela construção de Angra 3. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Pois é, na página 3 e 4 também ali,
o Magna Vita também adianta alguma coisa na coluna dele, né? Sabino vai seguir os passos de Maris Guia. Olha só, ministro chama Milton Suanazzi, criador do M-Tour, para reorganizar, né, a pasta do turismo. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, né? E tem mais, ó, Valdemar pesou a mão sobre paredão, destaque da nossa página 4, Pois e é. arcabouço. Eita, Um dos continua. melhores do mundo, continua essa novela. Olha aí, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, blindou a proposta que entrará em pauta na Câmara dos Deputados em conversa com o mercado financeiro, destaque da nossa página 6. E olha só, ali na coluna Magna Vita também, na nossa foto legenda, né? Rio ganha mais um prêmio pelo desempenho da gestão digital. Isso o Estado, né, ganha esse prêmio pela gestão digital. E logo ali embaixo, na página 7, no nosso internacional, a embaixada sueca é invadida no Iraque. Olha aí. Aniversário de Santos Dumont é comemorado. O Brasil comemorou nesta quinta-feira, dia 20, os 150 anos de um dos seus maiores inventores, o Santos Dumont. Ele tem uma ligação especial com Petrópolis, onde construiu a sua casa de veraneio, e o município preparou uma programação especial para celebrar a data. E a gente mostra isso durante o nosso jornal, como foi a reinauguração aí da casa de Santos Dumont, que estava fechada para reforma. Exatamente. Do outro lado ali, né, alerta para os índices de vacinação ao sarampo. Importante ficar atento aí às suas crianças. Precisa ser vacinada contra o sarampo para não virar aí de novo uma epidemia dentro do país. E logo ali embaixo, na página 9, Magé terá investimento de 1,5 milhões em capacitação, gente. E hoje é sexta-feira, temos destaques aí do segundo caderno para o fim de semana, mas temos também a nossa agenda cultural. Exatamente. Na nossa página de opinião, tradicionalmente, os nossos dois editoriais, bancos já alertam aos golpes do Desenrola. O programa nem quase saiu ali, nem começou, e já tem golpista na área. O nosso editorial fala sobre isso. E o segundo ali, o fenômeno da Barbie Rainer. São os dois filmes que estão em cartaz, falando um pouco aí sobre o fenômeno nesses dois filmes, que a gente já vinha falando aqui no início do jornal, mas tem um editorial falando um pouco sobre. Vão lá e confiram. Lê um pouquinho. Um pouquinho? Então tá, ó. Desde que anunciaram que Oppenheimer estrearia no mesmo dia que a aventura Cor-de-Rosa de Barbie, os fãs começaram a brincar na internet promovendo uma rivalidade entre os dois filmes. Inicialmente, houve boatos de que Oppenheimer mudaria sua estreia para evitar o confronto. Porém, a estreia foi mantida e assim criou-se o fenômeno de publicidade orgânica mais fantástico dos últimos anos, o Barbieheimer. Que eles fazem. Você falou, né? Assiste o exatamente. Barbie, depois vai pro Oppenheimer, isso Oppenheimer, ou troca, né? Vice-versa, exatamente. Né? Então faz duas sessões conjuntas. Passa o dia no cinema, faz né? Uma ali. sessão dupla. Vai com a namorada, agrada a namorada, já vê Barbie. Depois já vê Oppenheimer, ou então vê antes um, depois o outro. Passa o dia no shopping, no cinema, onde você quiser, porque vai valer a pena, gente. E na página 3 nós temos a coluna Magna Vita, já adiantei, né, sobre a nossa foto legenda e sobre o que vai acontecer no Ministério do Turismo ali, né? Sabino segue a cartilha de Maris Guia e traz Milton Suanazzi, fundador do Ministério do Turismo, para a pasta, esperando que ele reorganize ali o Ministério. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que seja um quadro técnico muito bom, né? Como era a ex-ministra também. E essa reportagem é uma reportagem bem completa, Isso, falando o criador, a aviação e tudo mais. Temos também os destaques do Pinga Fogo. Vou ler o primeiro aqui, Saia Justa Carioca. Perguntado pelo Correio da Manhã se o presidente da Empresa Brasileira de Turismo, Embratur, Marcelo Freixo, também está na berlinda, o ministro do Turismo, Celso Sabino, saiu pela tangente. Entre aspas, essa é uma decisão que cabe ao presidente Lula. Respondeu apenas. Trata-se de uma saia justa para o novo ministro paraense que substituiu na pasta Daniela Carneiro, do Rio de Janeiro, o principal destino turístico do Brasil. A saída de Daniela não reduziu a pressão do Centrão e dos partidos que fazem parte do grupo, caso do União Brasil de Sabino, por outros postos. Se o governo ceder na Embratur, entregará mais uma cabeça no estado mais importante
para o setor do Brasil. Então tá aí, né? Exatamente. Essa substituição, a retirada, né, de Daniela Carneiro, que estava fazendo um ótimo... O setor estava gostando muito, né, dela, né? Do trabalho dela à frente, e aí o novo ministro já sendo sabatinado. Exatamente. E ali, ó, em política, continua, né, na página 4, falando sobre isso, né? Sabino, não sou do setor, mas tenho muito empenho. Em entrevista, o novo ministro do Turismo reconhece não ser um especialista no segmento. E aí tem uma entrevista dada aqui para o Rodolfo Lago, e ele fala aqui sobre tudo que vai acontecer, né? Sobre Daniela, emendas, o visto, plano nacional para o turismo, sua análise, né? Então, uma entrevista grande, completa, falando muito sobre o que vai acontecer aqui dentro do Ministério do Turismo. Do outro lado, ali no Correio Político, eu queria dar destaque, prevaleceu a mão pesada no PL. E Yuri foi para o paredão falando sobre aquele caso do L, né? Do Lula livre lá, desse parlamentar em questão do PL. E logo abaixo, uma matéria muito especial e muito importante também, olha só, após pandemia, brasileiros admiram os médicos. Não deveria ser diferente e não deveríamos não ter tal admiração, né? Mas está aqui a matéria também falando muito pouco sobre o conhecimento, as gerações, a hostilidade que teve e a honestidade e o pleno emprego destes profissionais na área. Lá na página 5, Nacional tem uma denúncia, violência policial na Cracolândia, em São Paulo. Movimento social faz denúncia de ação truculenta da Polícia Militar na Cracolândia. A região entre a Estação da Luz e o viaduto Santa Efigênia foi alvo de operação policial. É uma situação muito complicada que vamos pedir então para esse movimento social resolver o problema, né? Vamos ver o que acontece. Difícil, mas a Cracolândia, é muito difícil. A Cracolândia nem é uma situação só de segurança pública, é uma situação de saúde pública. Tem que unir os dois. De assistência social. Exatamente, também de assistência social. Tem que unir ali vários setores do poder público e de entidades também do setor privado, ONGs, para tentar solucionar a situação da Cracolândia. Mas é claro, a ação do Estado, do município, é a principal ali nesse momento. Tem que ter vontade política para resolver, gente. Em economia, para Haddad, Brasil precisa de reformas, né, financeiras para crescer. Em encontro com representantes do mercado, o ministro também confirmou MP das apostas esportivas. A gente falou sobre isso, que querem regular o setor dessas apostas esportivas, aquelas bets, né, que tem aos montes hoje dentro do mercado e que são as principais financiadoras, diga-se de passagem, hoje do futebol nacional. O governo está de olho e quer regular esse setor, que, sinceramente, não acho que deveria ser diferente, não. Deve-se ir em cima, porque, como a gente viu na CPI, né, mostrou ali que muitos desses setores estavam envolvidos com compra de jogos e resultados. Eu vou ler esse trechinho aqui, apostas esportivas. Ainda na quinta-feira, Haddad confirmou que a medida provisória das apostas esportivas será oficializada, mas não deu uma data. A estimativa da Receita Federal com a medida é arrecadar 2 bilhões de reais em 2024. O cálculo está abaixo das projeções preliminares do setor e da Secretaria de Reformas Econômicas, abre aspas aí para a fala do ministro Haddad, a MP das apostas vai sair, mas a receita estimada com isso é menor que a do setor e da Secretaria de Reformas. A arrecadação com apostas vai para o orçamento com previsão baixa. Então é isso, gente. Muita coisa rolando. Porque a regulamentação. O Haddad quer dinheiro. Quer arrecadar de tudo de qualquer lado. Não tá dando imposto pro Brasil, ele vai te pegar, hein? Não tem jeito. É isso aí. É onde o governo está indo atrás. Não acho errado, mas é aquilo. Tem que se ver onde vai cobrar realmente. Tirando do nosso bolso, desde que nós não paguemos mais impostos, está ótimo. Vai mesmo atrás dessa galera aí que está sonegando, né? Gente, tem muito mais no nosso jornal. Eu vou pedir, André, você põe no finalzinho da página 6, porque fala aí, acompanhe as nossas redes sociais. Isso. No finalzinho ali,
Correio da Manhã na internet, lá no Instagram, ó, Facebook, Instagram e Twitter, um perfil dinâmico com notícias diárias na palma da sua mão. Acesse as redes pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Tá lá, ó, correiodamanhã.br. Você acompanha o Instagram Correio da Manhã. Vou pedir para os jornais futuros para a gente ter esse QR Code na tela para você já abrir o seu celular e eu chamo ele aqui. Você vai ver tudo na íntegra ali. Né? Vou pedir para o pessoal do nosso Master preparar isso aí. Segunda-feira a gente já traz a novidade, né? Combinado. Já vamos vir. Combinado, então. Gente, vamos para um rápido intervalo agora. E tem muito mais. Confere lá nas redes, a Roberta já falou. Na volta do intervalo, você vai ver que Procon e Senacom realizam mutirão de renegociação de dívidas. E você vai ver também o Giro do Esporte. E fica sabendo que a Fórmula 1 terá novo formato de classificação. Agora, nesse final de semana, no GP da Hungria, eu trago para você. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E o estado do Rio de Janeiro já contabiliza mais de 33 mil denúncias de violência contra a mulher no primeiro semestre deste ano. Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de quase 25% no número de denúncias. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no primeiro semestre deste ano, no estado do Rio de Janeiro, 33.616 mulheres denunciaram casos de violência, dos mais diferentes tipos. Se comparado aos primeiros 6 meses de 2022, houve um aumento de 24,6% no número de denúncias. Naquele período, 26.961 denunciaram algum tipo de violência no estado. Apesar de hoje ter uma conscientização em relação à violência contra a mulher, nós temos também a crescência aí dos casos, né? E embora tenha esclarecimentos, a gente ainda tem essa recorrência dos infratores achando que a mulher é posse, que a mulher é um objeto. E nesses casos, né,
a mulher ela tem que se defender da melhor maneira possível. Primeiro, não aceitando esse tipo de violência, porque ela é sujeito de direitos, ela tem que se impor, né? E a sociedade também se conscientizar de que também faz parte da sua obrigação denunciar quando avistar um caso de violência doméstica. Se olharmos os dados dos observatórios de segurança, a cada 4 horas uma mulher foi vítima de violência no Brasil. Em 2022, foram registrados 2.400 casos nas delegacias, sendo que quase 500 deles foram casos de feminicídio. Ou seja, a cada dia, ao menos uma mulher morreu apenas por ser mulher. Hoje nós temos um endurecimento da legislação, inclusive para os atos de feminicídio, porque antes aquele infrator, aquele homicida, ele ia para o júri, ele às vezes era condenado com uma pena semelhante do caso de quando tivesse matado um outro homem. E, na verdade, tem que ter um endurecimento porque a mulher, embora ela seja também sujeito de direitos igual ao homem, ela, em uma posição de força, ainda está em posição de desvantagem. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aponta ainda que das 6 cidades da área de cobertura da TV Correio da Manhã, Petrópolis é a que tem o maior número de registros de denúncias em 2023. Até o momento, 579 mulheres já foram às delegacias locais para registrar um boletim de ocorrência sobre violência doméstica. Vale destacar que uma denúncia pode contar uma ou mais violações de direitos humanos. No mesmo período do ano passado, haviam sido 578 denúncias em Petrópolis. No primeiro semestre deste ano, o município já registrou 3.726 violações, que é quando há qualquer ato que viole os direitos humanos de uma vítima, como maus tratos, exploração sexual e outros. Até junho de 2022, foram 2.204 casos de violação. A questão do aumento das denúncias não é só em decorrência dos casos que acontecem, muitos ainda ficam velados, ainda não são trazidos à luz, mas também que as mulheres criaram essa coragem, esse empoderamento de dizer eu posso, eu vou fazer e eu não vou me sujeitar mais a esse tipo de violência. E quando nós falamos de violência, não é só aquela violência física, nós temos inúmeras situações que podem ser enquadradas como violência. A violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. Então, são casos recorrentes que, às vezes, a mulher nem sabe que ela é vítima de uma violência. Nova Friburgo já tem 352 registros de violência contra mulheres neste ano e 2.302 violações, enquanto Três Rios tem 130 denúncias e 812 violações. Já Pati do Alferes registrou 63 denúncias de violência e 527 violações no primeiro semestre deste ano, enquanto Paraíba do Sul já tem 44 denúncias e 262 violações. Por fim, Teresópolis apresentou registro de 337 denúncias e 2.333 violações de direitos humanos. Pois é, gente, olha só, de acordo com o INCA, são estimados 704 mil novos casos de câncer por ano no Brasil até 2025. Com o avanço da tecnologia, oncologistas apontam para maior número de diagnósticos de câncer. E apesar da preocupação, os diálogos entre as instituições de saúde são fundamentais para o tratamento da doença. De acordo com a publicação Estimativa 2023 Incidência de Câncer no Brasil, divulgada pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, até 2025 devem surgir no país cerca de 704 mil novos casos da doença. O estudo é a principal ferramenta para a gestão e o planejamento oncológico no Brasil. E apesar do alto número de casos, especialistas ressaltam que a tecnologia tem ampliado a identificação de tumores. A gente enxerga essa questão do aumento de caso oncológico, né? Na realidade, são centenas de doenças distintas que compartilham algumas características, né? Mas, na realidade, a gente está falando de centenas de doenças distintas mesmo, né? E isso vai de acordo, né, com a nossa tecnologia. A gente está tendo métodos diagnósticos melhores, né? Então, isso vai ter um aumento, aí, claro, nos diagnósticos e uma conscientização maior da população. O avanço da tecnologia também traz benefícios para os tratamentos em geral, principalmente no setor farmacêutico. Contudo, o diagnóstico precoce é fundamental para combater a doença. O tumor maligno com mais incidência no Brasil é o de pele não melanoma, que corresponde a 31,3% do total de casos registrados, seguido pelo da mama feminina, com 10,5%, e de próstata, com 10,2%.
A estimativa aponta ainda que o maior número de incidentes de casos no Brasil deve ser registrado principalmente nas regiões sul e sudeste do país. Quando a gente está falando dos tumores femininos, né, como o tumor de mama, neoplasia de mama, a mamografia, a ultrassom de mama, são exames importantes. Quando a gente está falando no homem, né, da neoplasia de próstata, aí eu estou falando principalmente de sintomas. Você vê que os homens, se algum colega, né, começa com sintomas geniturinários importantes, quando está urinando várias vezes, doendo para urinar, está saindo sangue na urina ou sangue no esperma, na ejaculação, isso todos são sinais clínicos importantes. O especialista ainda ressalta a importância da vacinação contra o HPV. A vacinação contra o HPV, né, não previne só o câncer de colo de útero, previne também o câncer de cabeça e pescoço, previne contra o câncer de canal anal. Então, a gente está falando aí de uma prevenção que está aí no calendário básico de vacinação. A parceria entre instituições de tratamento, universidades e o Serviço Público de Saúde é classificada como fundamental para aumentar a eficácia no combate à doença. A gente está querendo abrir, né, para a população do município, para os médicos, profissionais da saúde, um canal de diálogo, de atendimento, não só de atendimento, que atendimento a gente está fazendo, ampliando, mas principalmente de diálogo, de troca, de conhecimento. Para a gente trocar conhecimento. Quando a gente troca conhecimento, a gente abre canais melhores para poder tratar o paciente. E o PROCON estadual, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, vão realizar um mutirão de renegociação de dívidas entre os dias 24 de julho e 11 de agosto. Podem ser negociadas dívidas com bancos, água, entre outras. A ação é voltada para consumidores que estão endividados e que precisam renegociar os débitos para evitar o superendividamento. Já para os clientes que estão superendividados, eles serão encaminhados para o Núcleo de Superendividamento do PROCON RJ. Poderão ser renegociadas as dívidas com agências bancárias, concessionárias de energia elétrica, água e também com empresas de telecomunicações. Essa ação vai ser realizada a partir do próximo dia 24 de julho e segue até o dia 11 de agosto. Esse atendimento vai ser realizado na sede do PROCON RJ, na capital fluminense, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 25, no centro do Rio de Janeiro, no 5º andar, de 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E olha só, gente, na manhã dessa quinta-feira, a Polícia Federal prendeu na Espanha um cidadão sírio foragido da Operação Bahamut, deflagrada na última quarta-feira pela Delegacia de Repressão a Drogas em 4 estados brasileiros que foi feita essa operação, né? O preso era um dos principais operadores do esquema ilegal investigado e teve seu nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, após os policiais constatarem que ele havia fugido para o Paraguai via terrestre, logo após a deflagração da operação. Pois é, após a diligência e troca de informações de inteligência via cooperação policial internacional, a Polícia Federal constatou que o foragido havia fugido novamente, dessa vez em um voo com destino a Madrid. Olha só. A partir disso foram realizadas trocas de informações entre as polícias, sendo possível a localização e cumprimento de mandado de prisão do investigado no aeroporto de Madrid, na Espanha. Pois é, o preso, né, aguardará o processo de extradição para que possa ser responsabilizado no Brasil por crime contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa e lavagem de capitais. Eu queria que mostrasse aquela foto, a primeira, se eu não estou enganado, que tem olha a quantidade de dinheiro que ele portava, gente. Gente, é um absurdo, É né? muita grana. E ele achou que não ia ser pego, mas não teve jeito. A polícia foi mais esperta. E terminam nesta sexta-feira as inscrições de graça para o Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2023. A intenção é reconhecer as ações bem-sucedidas desenvolvidas pelas empresas e instituições no estado do Rio de Janeiro. No Prêmio Firjan Sustentabilidade, o objetivo é divulgar e motivar melhores práticas que envolvam o aprimoramento dos processos produtivos industriais, projetos socioambientais e também iniciativas de cunho sustentável. Podem participar empresas, associações, sindicatos, instituições de ensino e pesquisa, terceiro setor, universidades e demais pessoas jurídicas com projetos concluídos ou em fase de implementação. Esses projetos devem ter sido desenvolvidos em território fluminense
Fluminense e com resultados mensuráveis para os anos de 2021 e 2022. Os finalistas e vencedores serão revelados durante uma cerimônia presencial de premiação, que será no segundo semestre, ainda com data a ser divulgada. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Vamos agora ao nosso Giro do Esporte, gente. E a gente começa falando que, criado com o objetivo de gerar inclusão social e fortalecer a cidadania, o programa Craque do Amanhã tem levado o esporte para 600 crianças, meninos e meninas nas cidades fluminenses. O programa está presente em São Gonçalo, Duque de Caxias e Belford Roxo. A iniciativa é vinculada à Secretaria de Esporte e Lazer por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. O objetivo do programa, criado em 2019, é retirar as crianças das ruas e evitar o sedentarismo. Além de professor de educação física, eu sou ex-atleta de futebol profissional também. Ou seja, o esporte sempre esteve presente na minha vida. E poder proporcionar para as crianças um pouco da minha vivência, passar para eles os benefícios que o esporte traz, como o futebol para cada um, é muito importante para mim e também para eles, né? Cada cidade realiza as atividades com crianças e jovens de 8 a 17 anos. O projeto tem como objetivo o foco na disciplina e no trabalho em equipe por meio do esporte. O programa Craque do Amanhã também realiza atividades para a redução de peso e psicomotricidade, ou seja, o estudo do homem por meio do movimento do corpo e as suas relações com o mundo interno e externo. Giovanni Fagundes de Almeida Ribeiro, de 14 anos, conta com o entusiasmo que participa do programa há quase 5 anos e destaca as atividades extras que também faz no local. Aqui tem vários cursos de inglês, matemática, isso vem me ajudando no colégio, né, e alguns cursos que eu estou fazendo fora. E vai me ajudar no futuro, né, a ganhar empregos, essas coisas. Além de profissionais de educação física e psicólogos, outros profissionais auxiliam os alunos e a família dos participantes. Devido à procura, o programa chega a ter fila de espera, mas o interessado em participar pode comparecer na sede do programa em cada município e fazer a inscrição. E, gente, olha só, vamos falar aqui agora na 2, pode vir aqui para mim. Copa do Mundo. Copa do Mundo Feminina. Vamos aos resultados. Austrália 1, Irlanda 0. Isso foi ontem o jogo. Nova Zelândia 1, Noruega 0. Foi ontem também. Nigéria e Canadá. Eu falei aqui ao vivo que o jogo seria às 11h30 da noite. Foi 0-0. A gente está vendo a foto aí do jogo entre Nova Zelândia e Noruega, né? Que as neozelandesas ganharam. Aí Austrália e Irlanda. Nigéria e Canadá. A Canadá, inclusive, que é a atual campeã do mundo, né? Feminina. E olha só, os jogos de hoje que já aconteceram foi o seguinte: Suíça e Filipinas. Suíça ganhou de 2-0 das Filipinas. E Espanha e Costa Rica, a Espanha ganhou de 3-0. E hoje, às 10 da noite, teremos Estados Unidos contra o Vietnã. Estados Unidos também um dos grandes favoritos dessa Copa. No vôlei, gente, o Brasil caiu para a anfitriã Polônia nas quartas e dá adeus à Liga Masculina de Vôlei. A seleção foi bem, mas foi superada, né, por 3-0 contra o time da Polônia. O Brasil garante vaga no tiro com arco também paralímpico para Paris 2024. A classificação para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos a serem disputados na França foi alcançada por Jane Carla, por Reinaldo Charron. Tá aí os dois atletas paralímpicos conquistando essa vaga para as Olimpíadas, né, em Paris ano que vem. Agora eu falo da Fórmula 1, porque olha só, a Fórmula 1 e a Pirelli vão testar um novo formato de classificação para o GP da Hungria desse final de semana. Pois é, o primeiro local de 2 programados, né, em uma ida que pode se tornar definitiva para o próximo ano. O qualificatório mantém seu formato habitual de Q1, Q2 e Q3, mas não haverá estratégias de uso de pneus
já que todos serão forçados a usar o pneu duro no Q1, o médio no Q2 e o macio no Q3. A Pirelli vai levar para a Hungria o C5, macio, o C4 médio e o C3 duro. Eles são os 3 compostos mais macios da gama de pneus da F1 para 2023. De qualquer forma, a Fórmula 1 continua buscando ser cada vez mais sustentável e, ao estabelecer o número de pneus exigidos em cada fase classificatória, reduziu o número de jogos usados a cada fim de semana de 13 para 11. Além de usar menos pneus, a pegada de carbono também é reduzida ao transportar menos rodas ao redor do mundo, já que 2 a menos para 20 pilotos significa mover 40 jogos a menos ou 160 pneus. A primeira prova com este formato era para ter acontecido em Imola, enquanto não havia data para a segunda, mas, depois do cancelamento do GP de Emília-Romana, devido às inundações naquela região, a estreia teve que ser adiada para o GP da Hungria e a segunda prova escolhida vai ser o GP da Itália, que vai acontecer em setembro. E você vai ver depois no intervalo a repercussão da crise do lixo em Petrópolis. A empresa de Duque de Caxias fecha contrato emergencial com a cidade para a coleta de lixo. Pois é, e você vai ver também que Polícia Militar realizou uma operação contra a criminalidade em Partido Alferes. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, com a necessidade de se pensar em soluções que ajudem na preservação do meio ambiente, as empresas também têm se pautado, no tema. Em Teresópolis, a Alterdata realizou diversas ações voltadas para esse fim. Poluição, desmatamento, emissão de gases na atmosfera. O planeta pede ajuda e a responsabilidade de reverter o cenário atual é de todos. Pensando em como é possível ajudar o meio ambiente e com o objetivo de estimular a equipe, uma empresa de Teresópolis adotou as organizações sustentáveis. A própria empresa, o cuidado que a empresa tem, por exemplo, de adquirir energia renovável, Então, como a gente consome uma carga de energia que justifica a gente comprar energia no mercado livre, então a gente optou por pagar um pouquinho mais da energia, mas a gente comprou só de fontes renováveis, só eólica, solar e hidrelétrica. A gente não quer energia de usinas termoelétricas. Os hábitos sustentáveis podem variar de simples a complexos.
Um exemplo é substituir os copos descartáveis por canecas para os colaboradores. Outra opção é optar por telhados ecológicos, que além de reduzir o custo financeiro, diminui o consumo de água potável. Mas além das empresas adotarem medidas sustentáveis, é preciso levar esta conscientização aos colaboradores. E comover a equipe é um passo importante para ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Em Teresópolis, o Complexo Alterdata, que completa 12 anos em 2023, foi projetado para reaproveitar elementos naturais. Então a gente tem que adotar isso rápido e a gente precisa tomar atitudes até mais radicais, né, em algumas situações. Então, cada um de nós e cada empresa, se fizer tomar alguns cuidados, te ajudam nesse processo, né? Uma pesquisa internacional realizada pela empresa de serviços ambientais Veolia apontou que a população brasileira se destaca entre as 10 que mais se sentem fragilizadas em relação ao meio ambiente. De acordo com os dados do estudo, 84% do público expressa sentimento de vulnerabilidade ecológica e climática. Já passou de urgência, né? Na verdade, nós estamos vendo o problema aí todo no planeta, né? Na verdade, nós estamos bastante atrasados, a gente vai ter consequências graves, já está tendo consequências graves. Nós não sabemos certo, eu sei que sempre tiveram ciclones no sul, mas a intensidade desse ciclone foi maior. Até quando o efeito estufa, o aquecimento global envolve isso, a gente não sabe direito, mas com certeza tem problemas. Então já passou o tempo da gente fazer alguma coisa, né? E após os problemas com a coleta de lixo em Petrópolis, uma empresa de Duque de Caxias fechou um contrato emergencial com a prefeitura para realizar o serviço. A gente falou sobre isso ontem. O investimento custou 17 milhões de reais. A Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis divulgou os contratos referentes à contratação emergencial de caminhões e equipamentos para a coleta de lixo no município, além do transbordo e destinação final. A empresa contratada em ambos os acordos é a AM3 Soluções Ambientais e Transportes de Resíduos, com sede em Duque de Caxias. O valor total é de R$ 17.732.771,04, com prazo de 180 dias ou até que seja concluída a licitação. A Prefeitura deve desembolsar R$ 10 milhões de reais para o transporte dos resíduos urbanos e despejo em aterro sanitário. Eu moro lá no Caxambu e eles estavam tendo um caminhão de lixo todos os dias. E agora não está tendo mais. O lixo fica jogado lá pela rua? Fica tudo espalhado, os cachorros levam tudo, espalha tudo pelas ruas. Lixo jogado para tudo que é lado? Sim. Bota na lixeira, cavalo bota para fora, arranca. Tá horrível. Lixo esparramado para tudo que é canto. Que é lado. É lixo espalhado para a rua fora lá, cachorro jogando para todo lado e ninguém pega. A coleta de lixo de porta em porta vai custar cerca de 7 milhões de reais aos cofres públicos. Já o aluguel das caçambas fica em média de 6 mil reais. Já os caminhões custam entre 36 e 46 mil reais mensalmente. Apesar disso, na última quarta-feira, a Condep precisou improvisar para conseguir recolher o lixo na cidade, utilizando uma retroescavadeira e um caminhão caçamba em alguns pontos. A coleta está sendo realizada pela equipe da Condep. Nesta quinta-feira, moradores da Rua do Túnel, no Quissamã, ainda enfrentavam problemas com a falta da coleta. A Condep tenta 3 licitações que foram suspensas pela 4ª Vara Civil e pelo Tribunal de Contas. A primeira contrata caminhões e equipamentos. A outra prevê o transporte e tratamento de resíduos hospitalares. E uma terceira para o transbordo de destinação final dos resíduos urbanos para aterros de Belfor Roxo, Três Rios e Nova Iguaçu. Todos os contratos teriam validade de 12 meses. E em nota, a Condep informou que no primeiro dia de operação da coleta de lixo foram recolhidas 316 toneladas de resíduos domiciliares entre o 1º e o 5º distrito do município. Se comparado com a empresa anterior, que recolhia uma média de 275 toneladas por dia, isso vai representar representou, na verdade, um aumento de quase 15%. A Rua do Túnel, em Petrópolis, foi atendida na quinta-feira e o antigo cronograma de coleta no local, terças, quintas e sábados, será mantido. O número de rotas e veículos realizando o serviço será ampliado pela companhia de forma gradual, de acordo com as necessidades de cada local, diz a nota. Pois é.
E olha só, gente, nessa quinta-feira foi realizada uma reunião para a apresentação dos resultados preliminares do Censo 2022 sobre os domicílios e população de Petrópolis. Os resultados indicam uma queda populacional em todo o território brasileiro. E o município foi um dos que sentiu esse reflexo. Confira agora na reportagem. Há 150 anos, o censo é a principal fonte de dados sobre a população brasileira. E neste último, em 2022, houve um aumento expressivo em domicílios que se recusaram a responder ao censo. Somente em Petrópolis, cerca de 25% das residências não atenderam aos recenseadores. Em 2010, haviam 114.396 domicílios com moradores na cidade. Em 2023, existem 138.596 domicílios com moradores, um aumento de 21,15%. Apenas 74,56% desses domicílios abriram as portas para o IBGE. Os outros 25% são domicílios de uso ocasional, vagos ou ausentes, ou seja, que não atenderam ao censo. Principalmente o envelhecimento da população, onde existia uma expectativa de encontrar X e encontramos Y. E também tivemos as dificuldades de acessar algumas áreas de trabalho, principalmente em condomínios de luxo, onde nós tivemos muita dificuldade e em muitos deles nem conseguimos entrar para fazer a contagem da população. Segundo dados divulgados pelo IBGE, aproximadamente 278.881 pessoas residem no município de Petrópolis. Este número está 9,2% abaixo do esperado para o ano, que era de aproximadamente 307 mil habitantes. Desde o último censo divulgado no ano de 2010, a população petropolitana diminuiu cerca de 5,7%. Naquele ano foi registrado 296 mil habitantes. A sociedade, o poder público não vive sem os dados do IBGE. O IBGE é o órgão federal responsável por toda a estatística nacional. Tudo quanto é informação oficial que sai, inflação, população, emprego, desemprego oficial, é tudo feito pelo IBGE. Essa é a missão nossa de coletar as informações em todos os municípios brasileiros. Os principais problemas enfrentados pelos funcionários nesta edição foram a falta de pessoal, o atraso nos pagamentos, as fake news, áreas de difícil acesso, áreas dominadas pelo tráfico, recusa de moradores e a resistência em condomínios de alta renda. Para uma melhor agilidade e efetividade no atendimento, os recenseadores de Petrópolis são divididos em 721 setores. Então as pessoas elas sim escolhem inicialmente o setor que ela vai ser trabalhado ali para fazer a coleta, percorrer todo aquele setor, visitando todas as unidades, as casas e fazendo a coleta ali e o questionário com as pessoas. E o trabalho se dá basicamente dessa forma. As pesquisas relacionadas ao censo também são importantes para ajudar em catástrofes, como, por exemplo, os deslizamentos ocorridos em fevereiro de 2022 em Petrópolis. Nós fornecemos quais eram as áreas e quantas pessoas moravam naquelas residências, para que tanto a Defesa Civil quanto a Prefeitura pudesse ter noção qual era a população residente naquele momento. E nesta quinta-feira, a Polícia Militar realizou uma operação contra a criminalidade em Partido Alferes e durante a ação, 6 pessoas foram conduzidas para a delegacia da região. Partido Alferes amanheceu sendo cenário de uma operação da Polícia Militar contra a criminalidade. A ação foi realizada no bairro Arcozelo e nas redes sociais moradores publicaram vídeos de viaturas chegando ao local. A operação conjunta entre o 10º Batalhão de Polícia Militar, outros batalhões, a 96ª Delegacia de Polícia e a Guarda Municipal teve o objetivo de coibir o tráfico de drogas na região, além de reduzir os indicadores de metas. O balanço divulgado pela Polícia Militar mostra que 6 suspeitos foram conduzidos à delegacia da região. Foram apreendidos 15 veículos autuados por infrações de trânsito, 5 veículos recolhidos administrativamente, 512 invólucros de cocaína, 1 tablete de maconha, R$ 796 em espécie, 5 aves silvestres, 1 telefone celular, 2 granadas artesanais, uma autuação por contravenção penal por envolvimento com jogo do bicho. Além disso, também foram apreendidos uma impressora portátil, um celular, 4 tarjetas com valores de aposta e 4 bobinas de reposição da impressão.
E nessa quinta-feira, o motorista da aviação Conecta, que atende Paraíba do Sul, foi esfaqueado durante um assalto, enquanto realizava a linha Queima-Sangue versus Centro. O estado de saúde dele não foi informado. O motorista da aviação Conecta estava fazendo a linha Queima-Sangue Centro quando foi assaltado e esfaqueado na manhã desta quinta-feira. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado e entramos em contato com a Polícia Civil, que informou que o caso foi registrado na 107ª Delegacia de Polícia. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para que o autor seja identificado. Em contato com a empresa Conecta, ela disse que no momento não vai se pronunciar e que a prioridade neste momento é atender o colaborador e também a família dele. Larissa Martins, de volta ao estúdio. E policiais da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos receberam uma denúncia de crime ambiental no bairro Cascatinha, em Nova Friburgo, na última quarta-feira. Após receberem denúncias, agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos se deslocaram na última quarta-feira para a Estrada São Lourenço, em Nova Friburgo. No local, os policiais constataram a retirada da vegetação e a abertura de ruas clandestinas. Foram encontrados, em média, 2.000 metros quadrados de área degradada. Ao ser questionado pelos agentes, o proprietário do terreno informou que não tinha as licenças ambientais e, com isso, foi conduzido até a Delegacia de Nova Friburgo, onde foi registrada a ocorrência. Para denunciar crimes ambientais para o Linha Verde, a população pode ligar para o telefone DDD 21 2253 1177 ou para 0300 253 1177. Ambos os números com WhatsApp. Ou ainda através do aplicativo Disque Denúncia RJ. Gente, olha só, hoje o dia amanheceu totalmente fechado, de repente começou a abrir e agora tá bem limpinho, né? Mas por isso a gente vai saber como é que fica a nossa previsão do tempo. Nesta sexta-feira, não há previsão de chuva para Nova Friburgo. A temperatura deve se manter estável e os termômetros devem marcar mínima de 9 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu com muitas nuvens durante todo o dia e também não há previsão de chuva. A tendência é de ligeira elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 9 e máxima de 20 graus. Em Petrópolis, a tendência é de ligeiro declínio na temperatura, céu encoberto e sem probabilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 9 e máxima de 22 graus. A sexta-feira, em Paraíba do Sul, será de céu encoberto durante todo o dia e ventos fracos. A previsão é de declínio na temperatura sem probabilidade de chuva. Os termômetros variam entre mínima de 13 e máxima de 24 graus. Já em Pati do Alferes, a previsão é de céu com muitas nuvens, mas sem probabilidade de chuva. A temperatura deve marcar mínima de 11 e máxima de 25 graus. E em Três Rios, a população não precisa se preocupar com chuva. A tendência é de declínio na temperatura e céu encoberto durante toda a sexta-feira. Os termômetros devem variar entre mínima de 14 e máxima de 25 graus Celsius. Já os ventos serão fracos nesta sexta-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Gente, Petrópolis comemorou nesta quinta-feira os 150 anos de Santos Dumont. Pois é, a cerimônia contou com o lançamento de um selo pelos Correios e uma medalha comemorativa da Casa da Moeda do Brasil. O Museu Casa de Santos Dumont também foi reinaugurado e com novidades. Vamos conferir. Um sonho de menino que mudou o mundo. O desejo de voar que deu asas à inovação. Neste 20 de julho, o Brasil lembra os 150 anos de um dos seus maiores inventores, Santos Dumont, o criador do 14 bis, que escolheu Petrópolis para morar. Um dos marcos da casa do inventor é subir a escada com o pé direito. E logo aqui na entrada a gente já começa a perceber a reforma, com uma nova pintura para esse espaço, que é um culto à inovação e à ciência brasileira.
A Encantada, como Dumont chamava sua casa, foi reinaugurada nesta quinta-feira pela Prefeitura de Petrópolis. A partir de sexta-feira, turistas poderão conhecer o encanto do local. Uma das novidades é o Centro Cultural, que teve o espaço e acervo expandidos, em uma parceria com a Força Aérea Brasileira. Aqui na casa são duas novidades. Essa bandeira, que ficava hasteada do lado de fora, e também esse quadro, com imagens da família de Santos Dumont. E o maior desafio é fazer com que o museu continue sendo um museu vivo. O desafio de preservar as peças, trazer novidades e com isso contemplar que a cidade, que já tanto procura a nossa cidade turisticamente para visitar o museu, que ela possa ser beneficiada com as novidades e com a importância que é Santos Dumont para Petrópolis, mas para a humanidade. O advogado Ricardo Teixeira veio de São Paulo para conhecer a cidade. A notícia da reabertura agradou a família. É uma cidade bonita, que tinha muita coisa, muita arquitetura, muita história, né? A gente gostou bastante. E a gente é apaixonado por Santos Dumont, a gente gosta muito dele. Pena que hoje ainda não está podendo visitar, mas que bom que reabriu, né? A cerimônia de reabertura aconteceu na Universidade Católica de Petrópolis. No passado, ali era um hotel de onde Santos Dumont olhava e admirava o espaço da sua futura construção. Hoje, a Prefeitura anunciou uma nova intervenção. A casa ganhará uma calçada personalizada até o Monumento 14 Bis. É um projeto ousado que ainda vai ser submetido ao INEPAC, que é um sonho antigo de todos nós de fazer uma união entre a Casa da Encantada e a Praça 14 Bis. E a gente sempre sonhou em fazer essa ligação através de um caminho de Santos Dumont. Na cerimônia, Santos Dumont foi representado pelo ator Silvio Costa Filho. O evento também contou com a presença do comandante do 3º Comando Aéreo, o brigadeiro do ar, José Madureira Júnior. Além do anúncio da calçada, também foi lançado um selo especial dos Correios. A Casa da Moeda do Brasil trouxe uma medalha comemorativa entregue às autoridades presentes. Vai ser medalha mesmo, Vai ser medalha né? mesmo. Eu estava aqui achando que ia ser aquela moeda comemorativa também. Mas é uma medalha mesmo produzida pela Casa da Moeda. Gente, agora rapidamente vamos saber as dicas da agenda cultural para o nosso fim de semana. No sábado, Petrópolis recebe o espetáculo de palhaçaria feminista Choque Rosa às 11 horas da manhã na Praça da Liberdade. Para fechar o fim de semana, no domingo, é a vez de Três Rios, que recebe o grupo na Praça São Sebastião, também às 11 horas da manhã. A Prefeitura de Teresópolis promove neste domingo, no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, mais uma edição do projeto Um Dia no Parque é Hora de Cuidar do Nosso Lar. Neste dia será realizada uma série de atividades educativas e divertidas projetadas para despertar a consciência ambiental e incentivar ações positivas. As atividades acontecem na subsede da Pedra da Tartaruga, na Granja Florestal e na sede Santa Rita, no 2º Distrito, até o meio-dia. O Festival de Churros movimenta Teresópolis a partir de hoje até domingo na Praça Nilo Peçanha, no Alto. O evento conta com o apoio da Prefeitura e integra a programação de aniversário da cidade. Com entrada franca, a 4ª edição do Festival de Churros terá shows, cervejas artesanais, gastronomia, feira delas e espaço kids. Até o dia 28, o bloco Folha e Folia estará colorindo a cidade de Petrópolis na programação do Festival Sesc de Inverno. As apresentações iniciam às 3 horas da tarde na Rua Tereza, partindo do Centro de Modas. No Texas, no sábado, terá Pagodinho com Davizinho às 9 horas da noite. Já no domingo, às 6 horas da noite, terá Veriato, Forma Certa e DTH. Os ingressos podem ser comprados no site simpla.com.br. O coletivo Denegrindo apresenta o Sarau de Poesias nesta sexta, às 6h30 da noite, no Sesc Nova Friburgo e no sábado, no Sesc de Teresópolis, através do Festival Sesc de Inverno. O grupo traz para a performance poemas autorais e de artistas e poetas negros do cenário artístico e literário brasileiro. O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades. Finalmente chegou em cartaz o filme mais aguardado do ano. E claro que eu estou falando da Barbie. Então escolha o seu look rosa e arrase. Também estão em cartaz os filmes Oppenheimer, Os Aventureiros, Elementos e Missão Impossível 7. Mais informações podem ser adquiridas no site cinemax.com.br. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana.
Gente, ficamos por aqui, mas segunda-feira, 7h30, a gente está de volta. Ótimo final de semana para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.